Entender melhor essa situação do X no Brasil, nós vamos conversar agora com Solano de Camargo, especialista em direito digital, uma das maiores autoridades de direito digital do Brasil. Meu amigo Solano de Camargo chegando agora na programação da Jovem Pan. Solano, bem-vindo, boa tarde. Oi, Cuba, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os espectadores, o pessoal aí que está presente no estúdio. Solano, dá um panorama geral aí. A gente já estava aqui discutindo os aspectos jurídicos envolvendo a questão toda envolvendo o X e nós tivemos agora a novidade, a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, determinando novos documentos para uma decisão final. Do que a gente pode esperar e o que a gente pode esperar do Supremo Tribunal Federal em relação a toda essa polêmica envolvendo o X no Brasil? Olha, Cuba, tudo indica que, na verdade, o ministro colocou um roteiro que deve ser seguido pelos representantes do X e que tudo indica, portanto, que nós vamos ter o X no Brasil nos próximos dias. A gente estima que mais ou menos uma semana, todas as 6 providências determinadas pelo ministro na sua decisão de ontem, elas podem ser facilmente cumpridas. A exceção que não depende, evidentemente, dos executivos do X seriam as informações a serem prestadas pela Receita Federal e pelo Banco Central, mas todas as demais, dependem exclusivamente dos representantes do X. Então, eu imagino que entre no máximo uma semana e 10 dias, em tese, nós teremos todas as condições previstas na decisão de ontem atendidas, então acho que esse é um prazo razoável para se imaginar o retorno do X ao Brasil. Solano, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, doutor Solano. Um grande prazer conversar com um colega aqui no Tá na Roda. Doutor, eu citei há pouco que a maioria das Big Techs aqui no Brasil, elas adotam um estilo de representação muito semelhante ao que o X tinha e agora retoma, após essa contenda com o Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, toda essa situação pode motivar uma mudança desse estado de todas as Big Techs aqui no nosso país? Eu acredito que não, porque é um fenômeno normal de empresas.com, na verdade são serviços prestados no mundo inteiro ao mesmo tempo, é praticamente inviável que você tenha representação jurídica em todas as jurisdições que conseguem obter os serviços online. Então, assim, o caminho natural, aqui no Brasil, por exemplo, quando vieram a Microsoft, quando veio o Google, quando veio a Meta, primeiro se nomeia um advogado normalmente do ramo de marcas para fazer o registro das marcas no país, ele acaba sendo representante legal para as outras coisas. E depois de um tempo, depois de uma viabilidade comercial que justifique a presença de um escritório local para fazer negócios como a venda de publicidade, marketing pago, aquelas coisas todas, aí a empresa, a depender da sua vontade, instala uma representação no Brasil. E aqui tem uma diferença técnica do ponto de vista do direito empresarial, da presença física na empresa para fazer negócios e ter representação, que é uma obrigação prevista no Código Civil, e a não existência se você não quer fazer negócios aqui, mas seus serviços podem ser atingidos, obtidos, acessados de forma online. Então, por exemplo, o caso da própria OpenAI, que é desenvolvedora do ChatGPT, super conhecido aqui no Brasil, até onde eu saiba, eles não têm ainda escritório e o serviço é plenamente contratado aqui. Então, são coisas um pouquinho diferentes. O que me pareceu aqui especificamente, aliás, de maneira muito clara, a exigência do Supremo para que houvesse um representante local era justamente para fazer com que as decisões pudessem ser cumpridas de maneira mais ágil, inclusive, se fosse o caso, penalizando a pessoa física do representante legal. Então, a gente tem, inclusive, ali na antiga CEO da X aqui no Brasil, determinações de multas pessoais. Então a questão tem muito mais a ver com a eficácia das decisões do inquérito, com exatamente uma exigência da lei brasileira. Perfeito. Solano, a pergunta agora é da delegada Raquel Galinatti. Doutor Solano, boa tarde a toda a nossa audiência qualificada, boa tarde a você, Coba, e meus amigos de bancada. Um dos requisitos que o ministro Alexandre de Moraes deu, no prazo de 48 horas, é que a Polícia Federal e a Anatel apresentem relatórios daqueles brasileiros que burlaram a determinação judicial e entraram, seja através do VPN ou outra forma, no X. Essa responsabilidade de multa será solidária para o X? O X também arcará com a responsabilidade daqueles brasileiros multados? Olha, Raquel, eu posso dizer assim, em teoria não, porque evidentemente é um ato privativo do usuário ter acessado o serviço que estava disponível mundialmente, mas nesse estado de coisas em que a gente tem uma coleção de decisões, no mínimo, digamos assim, questionáveis, eu não excluiria essa possibilidade. De qualquer forma, o uso do VPN
né, por si próprio não é vetado pela lei, né? É pelo contrário, é uma medida de segurança em que qualquer usuário que tenha, né, a vontade de navegar de maneira anônima para se autoproteger faz uso do VPN em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o único estado que por lei criminaliza o VPN ainda é a China. Então essa determinação de primeiro, né, de corresponsabilidade do X, eu em princípio não veria como, mas também não afasto por conta das coisas que já aconteceram nesse inquérito. E segundo lugar, penalização das pessoas físicas, dos usuários que acessaram a plataforma pelo X, eu acho uma medida absolutamente questionável, tanto pela falta de amparo legal, como pela dificuldade técnica de se obter uma comprovação de que houve esse acesso. Porque o VPN é justamente assim, muito embora, né, os mais de 120 e 140 mil provedores de internet no Brasil possam ter, talvez, né, com alguma ou talvez muita dificuldade, uma lista de todo mundo que usou VPN no período, eu acho que, do ponto de vista técnico, é muito difícil que saiba que a utilização do VPN foi para acessar exatamente o X. Então, além de ser uma coisa meio complicada e difícil, eu acho que assim, do ponto de vista jurídico, a aplicação de multa é uma forma muito questionável. Aí, em relação a isso, foi que a OAB Federal, a OAB Nacional, o Conselho Federal da OAB, ajuizou uma ADPF no Supremo Tribunal Federal justamente em relação a esse ponto, né? A multa a terceiros, sem o devido processo legal, sem contraditório, enfim, e com uma punição por algo que a lei não proíbe. E aí tem até ofensa ao princípio da legalidade, né? Se a lei não proíbe o VPN, não pode ser uma decisão judicial poderosa a fazer. Vai lá, agora a pergunta é do Gesualdo Almeida Júnior ao Solano de Camargo. Doutor, tudo bem? Parabéns pelas explicações. Eu queria tirar mais uma dúvida com o senhor. O artigo 11 do Marco Civil da Internet, no parágrafo 2º, determina que os grupos econômicos podem ser responsabilizados pelos cumprimentos das ordens judiciais. E o Starlink, a gente sabe, teve apreendido determinados valores de suas contas para fazer valer as ordens determinadas contra a X. Isso já está sepultado? O Starlink recorreu disso? Qual é a posição do senhor quanto a essa formação desse grupo econômico sem nenhum incidente paralelo para que se incluísse o Starlink nesse processo? Vamos lá, Gesualdo, vamos falar de maneira assim, menos técnica possível. Tudo isso aqui aconteceu no âmbito de um inquérito. E o que é um inquérito? É uma medida administrativa, normalmente, né, sempre, né, a grande maioria das vezes, iniciada pelo Ministério Público, com o propósito de se reunir evidências no prazo de, normalmente, 90 dias, prorrogados por mais 30, mas enfim, período de tempo que não chega a 6 anos, como é esse caso, e que depois isso aí é encapsulado e mandado para o Ministério Público decidir se os elementos justificam a propositura, daí sim, de uma medida, de uma ação. O que nós temos aqui? Um inquérito no Supremo iniciado, né, de ofício pelo presidente e endereçado sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes, que vem decidindo diversas coisas que fogem um pouquinho do âmbito original, que era justamente apreciar lá essas tais milícias digitais que estariam ameaçando membros do Poder Judiciário, isso ali há 6 anos atrás. E aí o que aconteceu? No decorrer, né, do tempo, somente agora nos últimos meses, tivemos algumas imposições de multa colocadas contra o X, e aí, por falta de pagamento, acabou se estendendo, né, a medida para a Starlink. E aqui que nós temos, né, você falou bem, o Marco Civil da Internet, que é uma ação, que é uma norma civil, e aqui nós temos um inquérito criminal que colocou uma medida acessória ao cumprimento de outras medidas acessórias dentro do próprio inquérito, e aí o que acontece? O fato do Marco Civil, caso fosse aplicado mesmo, né, subsidiariamente dentro do inquérito criminal, a grande questão é que o Brasil não permite que você coloque nos processos, nas penas, nas condenações, empresas em cascata sem o devido processo legal. Então, assim, vamos admitir que o Elon Musk tenha feito muitas malvadezas, que ele mereça ser crucificado, queimado no mármore do inferno, e todas essas coisas aí que o Pacheco falou de maneira tão vivaz, mas o ponto é que nós temos no Brasil o devido processo legal, que é um princípio que vigora nas nações civilizadas desde o século XIII, desde João Sem Terra, na Magna Carta Libertarum, que diz que ninguém pode ser desapossado dos seus bens sem o devido processo legal. O que é o devido processo legal no Brasil? É o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde a empresa tida como integrante do grupo econômico pode se defender, pode apresentar provas, pode apresentar seu lado da história. E aqui que nós temos 2 empresas que, do ponto de vista do direito empresarial,
empresarial, elas não são comandadas pela mesma holding, pelo mesmo grupo, elas têm sócios diferentes, né? Até podemos ter na ponta da linha o Elon Musk comandando, né, com a maioria das ações, ambas, mas a verdade é que o controle de uma vem da Irlanda e o controle de outro vem dos Países Baixos, não teve o devido processo legal, não teve a oportunidade da Starlink se manifestar, e aqui tem um ponto técnico. Como é um inquérito que apura as milícias digitais, quem pode recorrer, quem pode protestar, quem pode manifestar e produzir provas são aqueles investigados, né, pelas tais milícias digitais. A Starlink, o X, o Elon Musk não são partes investigadas do inquérito. Então, a rigor, a Starlink ela foi acorrentada para dentro desse redemoinho, desse buraco negro, com os seus bens todos, né, vinculados às multas que são propostas em cascata, sem possibilidade de recorrer dentro do inquérito. O que eles fizeram foi um mandado de segurança que foi distribuído e caiu para o ministro Zanin, que negou liminar. E aí tem um outro ponto para complementar o que o Koba falou, que a OAB Federal propôs uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que funciona como uma bomba termonuclear, né, dentro do Supremo, de cabimento quase impossível, porque já tem jurisprudência pacífica do Supremo que não cabe a ADPF contra a decisão do próprio Supremo. Então, quer dizer, caiu para o ministro Nunes Marques, que acabou pedindo, né, para a AGU, a Procuradoria-Geral, se manifestar, mas qualquer coisa que saia dali, a chance de ser um efeito prático é muito pequena, porque o próprio Supremo diz que não cabe. Então nós temos um rolo compressor processual que é esse inquérito, penhorando coisas, impedindo redes sociais, incluindo partes e empresas, notificando pessoas jurídicas estrangeiras através, né, da internet, e a gente não tem como fazer nada. Nós temos um vidro na frente, o que sobra para as partes é arranhar o vidro. Ô Solano, você falou do Pacheco aqui e mexeu com a fera, ele quer falar contigo. Agora vai te fazer uma pergunta, o Luiz Fernando Pacheco. Mas é uma pergunta carinhosa para o Solano, que é um grande amigo, um grande colega. Para que a audiência fique sabendo, esse homem aí, o maior especialista em direito digital desse país, comanda em seu escritório nada menos do que 800 advogados. É uma grande liderança, um grande homem, um precursor na advocacia do direito digital no Brasil. Então, é sempre um prazer a gente receber aqui na nossa Jovem Pan gente tão qualificada como você, Solano. Queria te fazer Solano é um homem medieval, mostrou agora, né? Veio falar de João Sem Terra. Mas tudo bem, Solano, nada disso, é só brincadeira. O que eu queria te perguntar é o seguinte: alguém, é do seu conhecimento que alguma pessoa física normal, um cidadão, tenha sido punido por essa ordem ilegal e absurda do Alexandre de Moraes, de punir aqueles que acessarem ou que acessaram a plataforma quando ela estava proibida de operar? Então, Pacheco, retribuo aí todos os elogios vindo de você, assim, são maiores ainda, né? Mas, enfim, não tenho conhecimento, e eu acho que isso, na verdade, essa decisão, eu tenho certeza que o ministro ele é cercado, né, por assessores do mais alto gabarito, inclusive por técnicos da própria Polícia Federal. Eu acho que ele próprio sabe a dificuldade de cumprir uma decisão desse calibre, que, aliás, na época do bloqueio do Telegram também teve uma coisa mais ou menos repetitiva, e esse debate também existiu. Eu acho que a ideia foi justamente de fazer alguma coisa pedagógica, né, no sentido de que as pessoas não deveriam, né, ousar e tal. E eu questiono, inclusive, isso é feito, né, porque do ponto de vista prático a gente já sabe que é difícil ou impossível, e não tenho conhecimento de ninguém que tenha sido processado por conta disso, mas na prática isso funciona assim como um grande puxão de orelha coletivo, que é uma coisa como aconteceu nos anos 70, vou tentar atualizar um pouquinho mais minha metáfora, no caso dos discos do Gil e do Caetano, né, quando o pessoal proibiu da ditadura militar. Então nem ouçam, né, ouvir o disco, ter na casa disco era questão para a polícia entrar e arrebentar, por exemplo, o que aconteceu na invasão do CRUSP, né, nos anos 70. Então não tive, mas eu acho que isso foi feito de maneira assim consciente pelo Supremo, não foi de maneira que eles desconheciam a dificuldade técnica. Perfeito. Conversamos aqui com Solano de Camargo, advogado especialista em direito digital, e nos deu aqui uma aula sobre toda essa situação jurídica envolvendo o X no Brasil e as decisões do STF a respeito da plataforma. Obrigado, viu, Solano? É sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço. Um abraço, gente. Bom domingo para vocês.